Então acho que é isso, né? Vamos lá para os 5 minutos. E aqui a gente vai acompanhando aí para deixar a fila montada aqui. E uma linha de preço também. Taca-lhe pau. Vai furar a mesa aí o tamanho do Pois é isso que eu catrão. estou vendo. É como era de esperar, né? Quando ele abre a região de topo assim, já está até perdendo a referência, né? Então a gente já vai ter uma negação aí, né? Já a gente já fica voltado para a venda, né? Não tem nem o que pensar. Vou colocar no 3 aqui. Legal. Melhor ponto de venda seria ali, né? Naquele fundo rompido, aqui nessa região aqui, desses pontos. Não tem como pensar diferente disso, né? Já Ô, devolveu até Diego, o... boa noite. Boa noite. Quando eu der a oportunidade, se acontecer, tu mostra pra gente, por gentileza, tipo assim, esse candle, o que está acontecendo ainda é um pullback. O que está acontecendo já deixou de ser um pullback, entendeu? Esse Ah, pullback. sim. Ah, tá. Isso, exatamente, né? Porque Tá. aqui, querendo ou não, como ele abriu no topo, o máximo que tinha lá e já está negando, porque aqui acontece o seguinte, ele abriu acima, né? Então era o ideal fazer o quê? Se sustentar acima desse movimento. Com esse candle aqui voltando para dentro de todo o movimento, lá, ó, 60 minutos, então aqui já começou a inverter tudo, né? Então provavelmente eu vou estar buscando pullbacks aqui desses movimentos para ver se, mesmo que ele seja uma bela de uma retração do movimento gigante, mas é uma retração que pode ser muito grande, né? Então o dia tende a ser um dia de baixo pela região que ele está e pela devolução do movimento que ele fez. Então isso aí já Entendi. É, tem é que que às deixar vezes bem dá um claro. viés tipo assim, ó, ele faz esse pullback, só que ele fecha acima do 99. Ele ainda é um pullback? Né, eu não considero, não. O que eu espero se ele fazia um trem desse? Se ele para aqui, por exemplo, né? Eu espero ele pode parar, fazer isso aqui, ó, uma quebra nessa região, ou de repente até testar aqui de novo, né? Para fazer isso, tá? Eu só penso em compra se ele realmente joga o movimento para cima aqui e vem, faz o movimento para testar e continuar o movimento. Do contrário, não dá. Entendi. Então, mas o 3 fechando acima do 2 ainda é um pullback. O 3 fechando acima do 2. É, aí nos 5 minutos. Vamos supor que o 3 fecha acima da máxima do 2. Ah, é, não, é. Eu até queria, né? Porque daí ele fazia isso aqui. Eu quero que ele volte agora, para eu vou procurar a venda aqui nesse miolo aqui, né? Uhum. Em 60 ele está querendo já buscar o fundo daquele último movimento ali.
Ali pode ser que dê alguma coisa. Se ele for lá, aqui, nesse ponto aqui, ó, nesses pontos aqui, pode até que ser que dê compra. Mas é uma compra de pullback, porque daí ele pode parar aqui, uma coisa nesse sentido, para voltar a descer. Então, é as regiões que eu vou buscar trade. Ou ele já aqui embaixo, no fundo, ou na retração desses movimentos para cá. Fora disso aí, não tem nada para fazer. Fechou o 10, um absteca também, né? Deixa eu ver só se ele respeitou aqui. Ó, respeitou. Pode ser que gere aí um pullback, né? O 15 ainda está trabalhando, vamos esperar também, se ele fechar aqui para dentro. Boa noite, Diego, beleza? Boa noite, meu amigo. Beleza, você? Beleza. Ô, Diego, essas linhas aí, essas lilás, elas são diárias, é isso? Diário. Diário e a vermelha é lá do 60. Ah, show de bola. Valeu, hein, cara? Eu assisti o vídeo, a última live, eu participei, né? Eu assisti, pô, cada explicação top. Oh, show de bola. Obrigado, meu. Eu assisti de novo. Massa, bom demais. Que bom que tem ajudado aí. É só nessa aí, né? Vocês virem alguma coisa, pode falar, tá? Para gerar indagação, para gerar discussão. É saudável vocês tirarem dúvida agora, né? Se for fazer alguma operação, fala aí para ver se a gente concorda ou discorda. Ô, Diego, aquele topo ali de 60 lá, ele é relevante? Não tem linha nele ali. Um pouquinho mais para Aqui baixo. embaixo, você fala? É isso assim. daí. Se ele ganhar, assim, se ele romper esse fundo aqui, ó, eu não acho que ele vai segurar, não, tá? Eu acho que ele vai embora daqui, ele vai buscar outra coisa mais fundo. Porque aí não faz muito sentido ele romper o fundo e segurar já aqui. Pelo menos do meu ponto de vista, né? Visto que ele vai estar fazendo uma falha de movimento muito grande aqui, né? É mais provável dele buscar fundo mais lá para baixo, tá? Tá. Mas a gente olha ali, se o preço para, deixa o movimento ali. Eu sempre vejo sim, tá? Mas é mais para gerar retração, igual ele está aqui no ponto que ele está. Se ele der entrada aqui, é para gerar retração até então, né? Para voltar a cair, a não ser que ele vaze embora. Mas vindo da onde ele está vindo aí. Agora, se cair vertical aí, infelizmente, vou ter que ficar chupando o dedo aí, né? Não tinha que estar aberta a boleta ali ou não? Não precisa. Ah, é? Esqueci. Opera quantos contratos, galera? 2 mesmo? E Tentar por mim fazer. pode ser 2. Beleza. Qualquer coisa a gente Tá vai... mais perto da minha realidade, né? Da minha também, viu? A minha também. Tá fazendo quantas operações por dia no mercado, Diego? A minha média é umas 4, 5 operações. Tá ótimo, né? Ah, sim. Boa noite a todos. Boa noite, Opa, Brução. boa noite. E aí, você pegou a queda e pegou a subida, Diego, ou não? Hoje? Hoje? É. Não, eu peguei só uma parte da subida lá. Pô, você viu que eu te mandei o print lá onde que eu vendi, né, cara? Ele subiu para tirar e depois ele só caiu, cara. Eu vi, eu fiz acho que eu fiz a mesma venda que você fez lá. Só que eu segurei, né? Porque o negócio da parcial minha é mais forte, né? Ah, é que você faz com mais contratos, né? Aí me manda longe, eu fico mais tranquilo. Então, eu fiz igual o colega acabou de comentar aí com 2. Então, aí eu fiz a primeira, aí ele voltou e me tirou. Aí você fez muito curtinho a parcial sua lá, você não fez nem nos 50%, né? Fez logo ali na mínima que tinha ali. Então, eu fiquei com medo, assim, de... Ele demorou muito para descer, sabe? E aí, eu alfacei ali na primeira, né? Já comprei não, Thiago? Boa noite, todo mundo. Pode estar dando, viu? Pode estar dando compra, sim. Eu tô um pouquinho receoso por causa da pancada, né? Mas tá no fundo lá, ó, nos fechamentos.
Vamos arriscar, velho. Arriscar até ali na mínima do 3, pelo menos, ali. É que o caso faltando meia hora pra fechar ainda. Tem É, muita sim, coisa. sim. A região é boa, deixou um gatilho de alto, mas tá forte a queda aí, né? Deixar aqui na mínima dele. Tem que ficar Ó, ligado aqui, ó. a galera perguntou das operações. E geralmente você opera até que horas? Você tem Eu um vou até horário? até as 11h30 eu tô operando. Meio-dia no máximo, né? Você acha que é tranquilo? O pessoal fala operar a tela cega, né? Que chega depois da abertura do mercado para operar. Tipo, ou operar depois da uma, por exemplo. Então, eu não gosto pelo fato de, igual eu estava comentando, eu não lembro com quem, acho que não sei se foi o pessoal da mentoria do que eu estava dando aula, eu só não gosto porque, assim, quando você entra nisso, você tem o gráfico como ele andou, ele vai te dar muito mais pontos que você deve estar, você tem que prestar atenção, vamos dizer assim, né? Tem que analisar. Então, ele vai ficando cada vez mais complexo. Mas, Você perde o assim, feeling, né? só que, assim, tem a contrapartida que, tipo assim, se você está chegando naquele momento do mercado, a tua cabeça ainda está fresca, né? Agora, por exemplo, se eu estou desde manhã vendo o mercado e começa a ter um monte de coisa para analisar, eu começo a falhar, né? O motor começa a dar umas brecadas. Então, assim, vai depender muito do costume da pessoa já, né? De como é que ela se enquadra nesse tempo, tem que acostumar. O fato é que você tem que sentar, analisar direitinho tudo que já aconteceu, porque você vai ter alguns pontos já de relevância no dia, né? Então, você tem que levar em consideração tudo isso. Olha como o ponto é importante, né? Que a gente estava. Mesmo o preço derretendo ali, deu uma boa operação aí na compra, né? Só pelo fato da gente estar no fundo lá dos 60. Fechou um pouquinho para dentro do 1. Eu vou continuar nessa operação aí. Ele viu ali nos fechamentos, então tem que ficar ligado. Esse candle, ele tem que fechar pelo menos acima dos 6 ali para continuar dentro de um pullback de alto para continuar subindo, né? Ele já viu ali na região dos topos. Então pode gerar um pullback. Boa noite. Boa noite, minha amiga. Como é que tá? Tá bom, Diego? Tô vendo aí tudo diferente. Mudou um pouco essa situação aí. Graças a Deus, ó. Tá bonito. Que dia é esse aí, Diego? Eu não tô conseguindo enxergar, não. Dia 4/4/2022. Ah, legal. Galera, tem um micro movimento aí que é o que um minuto tá fazendo, né? Oi, pode falar. Diego, ali, ó, você segurou isso daí porque ele fechou acima do 1, mas ele pegou quase que na mesma linha do 1, não foi? Fechou levemente acima. Tá, Pronto. tá bom. Aí a pergunta, tá? O fato do 7 ter violinado o 4 ali, que seria um topo, né? Sim. E ter fechado abaixo dele, isso daí não é relevante também aí nesse caso ou não? Sim, só que, por exemplo, se você tem uma negação de topo, qual que é o primeiro alvo? 50%. Exato. Se ele violina lá, ele nega, ele tende a fazer. Por isso que eu falei, se ele se manter nessa região acima desses pontos, ainda dá para subir. Agora, se ele já devolver tudo, tchau, né? E não tem mais o que fazer. Mas enquanto ele estiver fechando acima, ele vai tentar voltar para romper essa região. Então agora começa a ficar a decisão. Ó. Aqui, de novo, é o que a gente viu lá naquela aula. O que está acontecendo? Agora ele já gerou o pullback, agora já começa a ter obrigações aqui. Se o 8 já foi esse pullback para romper topo, o 9 tem já, por direito, né, por obrigação, fazer um fechamento para cima aí.
Se ele não fizer isso, eu já começo a arriar as calças. Então, o 7 negou o topo, certo? Isso. Ele testou, vamos dizer assim, né? Testou o topo. Tá. Tá bom, obrigado. Show? Me traz de volta isso aí. E aí vamos ver o que o 9 faz. O 9 tem um alvo lá para cumprir. De preferência, romper o 7, tá? Essas compras no fundo de falha, aí, principalmente quando é no 60, que nem hoje foi acho que no semanal que ele bateu e subiu tudo aquilo lá, são as melhores, né? Que você fica mais tranquilo, né? Ah, com certeza. Que Ó, nem o que o rapaz acabou de comentar aí, eu ficava muito cabreiro com isso também, mas depois eu comecei a ver, eu falei, pô, que início de movimento, testou 60, dá para segurar, mas eu ficava do jeito que ele fala também, já ficava meio atento, tenso, né, cara? com certeza. Ó, ele deu o alvo lá, agora o que ele tem que fazer? Ganhar, né? Por isso que eu já vou trazer atrás dele aqui. Já tá dando alvo. Lá num minuto lá, fazendo como se fosse um topinho duplo menor, né? Ó, já não ganhou, já começou a ficar feio, ó, fechou abaixo. Ah, ficou bem no nível de fechamentos, não tá legal. Aí aqui que eu tenho? Eu tenho uma falha, né? Ele era para romper, não rompeu. Aí eu tenho aqui um rompimento de candle anterior. Então, assim, esse candle eu ainda não faço nada, né? Que ele falhou, mas ainda pode ser que ele tente ganhar de novo. Obviamente eu não vou comprar uma falha de compra, né? E ainda não vou vender porque ainda existe uma possibilidade dele querer subir, né? Já tem que ficar ligado porque está gerando movimentos lá no macro, né? 10 aqui tem um movimento se formando. Igualmente lá no 15, né? Ele deixou um candle verde. Tem aqui o ponto de negação, tem 50% dele, pode fazer pullback agora nesse movimento. Então aqui é uma confluência desse candle 10, ele querer descer para fazer ainda o pullback lá do 15, né? De repente. Só que aí eu já não vou esperar aí, né? Diego, boa Oi, noite. boa noite. Venderia no 11 se ele terminasse assim? Se ele fechar vermelhinho aí, eu entro. Lá, fechou um doji, né, bicho? Acho que dá para entrar. Deu uma violinadinha no doji. Deixar o stop em cima dele aqui. Querendo ou não, ele falhou, já era para ter subido, né? Acho que ele não deu alvo aqui ainda, mas eu vou deixar na mínima do doji. Eu não sou bobo. O Diego, 10 tinha por obrigação subir, né? Ele ainda poderia subir, né? Uhum. Boa noite, Diego, beleza? Boa noite. Parece formou aquela operação dos 50% no começo do dia de hoje, né? Que o 7 deixou uma máxima, aí o 8 não rompeu a máxima, aí o 9 só violina e volta. Isso, né? sempre que tiver Bem negação parecido, né? de máxima, ele tende a voltar aos 50%, né? A voltar a subir aí. Tu deixaria esse stop um pouquinho acima da linha ou não aí mesmo? Pode ser. Pode deixar aqui, ó. Diego, É o topinho lá do 10, né? Foi rompido, 42. O 42. Lá do 10 minutos. 40. Ah, tá. Pode ser também, né? É a marcação ali, né?
Eu Cara não, dando não palpite na operação. Não, mas tá certo. entendi Tá? bem essa venda aí. Você Aqui, ó, explica de novo como é que... teve uma falha, né? Região de topo. Esse aqui já fez pullback, tentou subir de novo, não foi de novo, né? Então, probabilidade de voltar lá, pelo menos para 50. Ô, Diego, a operação de hoje foi praticamente o mesmo candle, só que foi no 8 e no 9, aí foi no 10 e 11, quase a mesma. É mesmo? Eu não lembro, cara. Mas se esse 10 era pullback, não era o 11 que tinha que romper pelo menos o 9, a obrigação dele? Não, porque o 9 já deveria ter ganhado, né? Porque, veja só, aqui eu Por tive... conta do 7. Exatamente. Eu tive esse pullback, ele já falhou aqui. Ele foi buscar os 50%, não conseguiu nem ganhar os fechamentos, né? Ficou abaixo do movimento ainda. Então, a minha expectativa é que ele volte. Agora, o que não está me deixando confortável é o 15, né? Ele veio aqui, ele pode querer dar alvo nesse topo aqui. O 11 também não caiu. Se esse aí não fechar abaixo do 11, começa a azedar, tá? E eu já... Ixi. Vou sair fora, galera. Vou ficar de bobo aí, não. Ficou muito esquisito isso aí. Eu tô vendo 1 minuto, aí tá feio demais esse 1 minuto, né? Tá negando aquele fundinho ali o tempo todo. Vou esperar aí. Já veio de velinado do topo. Não causou rompimento, cara. Eu não fico confortável, não. Ele não precisa ir lá nos 10 minutos para voltar a subir? Oi? Eu não entendi, Julião. Cortou o teu áudio aí. Ele não precisaria ir lá no 3 do 10 minutos para subir? Pois É é, o último né? rompimento de alta? Pode ser, né? Pode ser. Mas aí até ele lá e aqui falhando aqui no 5, eu vou ficar... É que ele tá meio estranho aí, né? Ah. Esperar outra confirmação aqui. O 60 ela fechou. O 60, galera, olha que legal, né? Justamente, ó, vamos fazer a análise aqui no 60. Fechou violinando fundo, é igual o que a gente acabou de falar aqui. Ele tende a fazer o quê? Voltar para o 50. O que eu tenho lá no 50? Eu tenho um ponto de negação. Melhor ainda se ele der esse alvo aqui, ó, no 9, né? Se ele der o alvo fechar para baixo, a gente fica claramente uma continuidade dessa baixa aqui, né? Vem 50% para tentar fazer o rompimento. Vamos esperar a falha, né, no 5 minutos, né? Como ele não caiu, a gente já pode colocar a FIBO na nova máxima. Está meio lagado, cara. A máxima nova mínima é 50, né? Então pode ser, olha lá. Vamos ver se ele buscou o 9 lá. Deu alvo. Fala aí, Diego, boa noite. Boa noite. Valeu, meu querido. Primeira vez que consigo entrar na live aí. Ô, seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom, muito bom.
umas dúvidas aí, daqui a pouco começar a perguntar aí, pode? Ô, meu amigo, é sempre um prazer. Quanto mais dúvida, melhor, né? Pois eu vou dar uma acompanhada aí, daqui a pouco eu vou escrevendo aqui. Show, tamo junto. Galera, é só esperar esse cara fechar agora, né? Tudo tá me indicando uma possível venda aí, né? Bateu lá no 50 do 60, tá falhando esse movimento agora, que ele acabou dando um alvo lá em cima. Então aqui eu vou ter uma falha de movimento, só esperar ele fechar. No 10 também. Olha lá, no 15 foi que eu falei, né? Que ele podia buscar aqui a máxima do 3, ó. Por causa desse 4 aqui. Pode fechar abaixo também. Olha lá, no 5 já falhou, deixou um Ariel, né? Vamos ver se ele testa nessas regiões. Ainda é para baixo, né? Poxa vida. Olha lá, Julião, foi lá onde você queria. Porque foi direto, né? Provavelmente o 14 tem estopado, né? É. Ah, sim, se eu ficasse, tinha sido estopado. Agora não, eu vou ter que esperar aí. Não faço nada esquema, não. Tá vindo lá do alvo, né? Ele foi direto buscar o alvo. Pode ser que ele resolva ir para cima aí, né? Mas Coisa que qual é eu o viés de percebi no hoje? 12. Ah, pode falar. Pode falar. Não, só para saber qual é o viés de hoje, que você viu aí hoje. É baixa, né? É queda. Aqui ele devolveu o topo lá do diário, né? Jogou o preço lá para baixo. A gente estava na expectativa de pegar um pullback, ó, aqui, para voltar a cair. O problema foi que esse candle fez ao contrário do que eu queria. Aí eu não bati, não. Eu vou ver se ele falha de novo aí, né? Entendi. Valeu. Essas horas eu fico confuso também, viu, Diego? Porque, assim, fechou uma hora eu já fico esperto, porque eu sei que geralmente ele dá uma esticada. Ele foi lá, testou lá em cima do jeito que você queria, só que ele testou lá embaixo no gatilho, né? Dos 5 minutos lá. E aí você fala, ué, agora ele testou tudo? Vai para onde? Não sobrou nada, né? Eu tô com o viés da baixa ainda, né? Ele, querendo ou não, ele tá abaixo do alvo lá de 60, ainda é back. Eu preciso só que ele faça o que eu quero que ele faça aí, que é vir testar essas regiões antes de cair. Porque ele deu alvo em cima, também não passou para cima ali, né? Ele é como se fosse o candle 10 aqui, ó. É a mesma situação. Aí, agora se ele voltar assim, ó. Ah, legal. Agora eu tô entendendo melhor, né? Quando ocorrer isso. Aí sim, agora ele buscou o alvo. E a gente tenta vir de novo para essas regiões aqui. E, Leandro, Diego, Oi. esse 15 aí é o segredo que o Leandro está escondendo. O 15? Até hoje eu não sei o que é, eu esqueci de perguntar, aquele dia também. Não falou, sacana, rapaz. Ô, Diego, Oi. a Lívia está perguntando aqui no chat qual que é a diferença dos padrões 1, 2, 3 e 4, 5, 6. 1, 2, 3 e 4, 5, 6. É a região, né? A região que eles estão. Aqui, ó, eu estou no fundo do movimento. Então, aqui eu estou negando um fundo, né? Aqui eu não estou negando nada, estou só negando a mínima do 1. E o 6, ele deu continuidade no 5. Aqui não teve rompimento, tá? Do 3 não rompeu. O candle... Ah, não, rompeu sim. Mas mesmo assim, né? Aqui a gente está na região do fundo e aqui a gente ainda está para chegar lá. Ó, agora ficou um pouco mais interessante. Ele rompeu aqui esse fundinho do doji. Então ele está abaixo.
Ah, mas respeitou o gatilho, galera. Respeitou, né? Isso aqui pode gerar o quê? Só um pullback. O gatilho não vai segurar o movimento. Então, eu acredito muito que ele já está aqui, ó, tá trabalhando abaixo desse movimento. O 10 está bem mais bonito, né? Com certeza, né? Daí já enfiou tudo para a goela abaixo ali. Diego, tá ligado no time? Parece que ele tá meio andando. Tá meio lento, né? Eu tá ligado, sim. Desde ontem ele tá meio esquisitão aí, ó. Meio lento, dá uma Tá todo meio parada. bugado, Estou ligado, sim. Até o time, Samir. O seu DirectX tá ligado? Eu acho que não. Eu deixo desligado. Deixa eu ver aqui. Ferramentas, configurações. Não, tá desligado. Liga pra ver se melhora. Ah, é? Achei que fosse o contrário. Liguei. Achei que ele pesava mais. Com o DirectX ele usa placa de vídeo também. DirectX vai funcionar melhor se você tem uma placa gráfica boa, entendeu? Então esquece. Se você não tem uma placa gráfica boa, não adianta. DirectX, OpenGL, todos esses recursos de aceleração gráfica só funcionam com placas gráficas de game. No 60 foi perfeito demais, galera. Buscou certinho a retração, cara. Falha no 15, nos 5 minutos. Falha no 10 minutos. Bom, tudo, né? Tudo falhando, né? Aí, se o 10 minutos fechar igual o 5 tá aí também, você já acredita que pode falhar? Aí o fundo também? Aí aqui, se ele não começar a ganhar os fechamentos ali, eu coloco a FIBO, né? E começo a trabalhar ela aqui. Nossa, peraí. Olha lá, ó, ganhou. Eu posso fazer o quê? Uma venda até a mínima, né? Que não deu alvo ainda. Então, tá aqui. Ganhou a região dos fechamentos, então alvo na mínima do 5. Se ele não ganhasse, ele poderia voltar numa retração aqui, ó. Colocava a máxima mínima 50, poderia buscar lá em cima de novo, né? Lá pagou o scalpzinho. Mais um contrato aí em março, aí, o teu. Onde seguiu mais lá, é isso mesmo? Como é que é? Você botou mais um contrato de venda aí em março? Isso. Coloquei para ele vir até a mínima do 5. Então, eu faço um scalpzinho. Lembrando que essas operações não são operações que eu faço de entrada, tá? Eu já estava vendido, eu acrescentei para sair aqui. O Diegão. Oi. E essa daí que foi que eu até comentei no grupo lá, que agora eu entendi ela, né? Na sua conta real, você acrescenta só mais um? Assim, acrescento só mais um. Tá. Porque, tipo assim, você já está operando com mais contratos, né? De repente, mais um não vai. Depende da situação que eu tô. Se, por exemplo, eu bati 5 e peguei essa operação e consegui fazer a parcial afastada, aí eu coloco 2 ou 3. Daí eu bato já e faço mais uma ali. Agora, se eu não tiver tão afastado do preço, eu meço minha mão. Legal, valeu. Nosso mentor é bom pra caramba, entra certinho, mas tem medo de botar contrato. Verdade, cara, pior que é verdade, cara, mas é trauma, cara. Vocês acham que eu não tenho trauma, não?
eu tenho um bloqueio gigante aí com o número de contrato, galera. Porque o que eu não tinha medo antes, né? Eu já bati, vocês não fazem ideia de contrato que eu bati sem poder aí, né? Ainda mais quando a margem era pequena. E hoje eu carrego esse problema aí comigo. Esses dias eu tava conversando com o Wilson, falei, Wilson, não consigo aumentar contrato não, bicho. O negócio começa a dar suador, é tudo de novo, sabe? Então, eu vou trabalhando aí conforme com o que eu aguento, né? Devagarzinho a gente vai destravando aí. Aqui está começando aí com o operacional, e tu acha melhor só buscar os alvos, né, do que ele seleção, né? Com certeza. Porque hoje eu consegui, primeira vez eu estava usando o operacional, consegui fazer R$ 100 e poucos. Quando de tarde, hoje eu não aguentava mais, voltei tudo. Oxi, é o que eu falei, né? A cabeça vai ficando ruim. Você não consegue mais me enxergar. Eu pensei que fosse só comigo que acontecia isso. Mas não Meu é irmão mesmo. está todo feliz, o operacional funcionando direitinho até meio-dia. Aí, Isso. meu irmão, entreguei tudo de volta. Não, quer dizer, pequeno stop tem. Eu percebi que meus stops são sempre depois do meio-dia, cara. A maioria das vezes. Então não Eu esquece acho que é por depois causa disso. Aqueles doji dos 60 ali embaixo, você costuma marcar ou para você não é relevante, Não, é Diego? assim, é assim. A gente já vai buscar eles lá já. O minuto fechou feio. Eu tava pensando em fazer um acréscimo aqui, mas ele fechou verde lá pra... Agora dá, ó. Faz, sai. Eita, saiu já? Ah, não, deixa quieto. Agora já deixa. Acho que eu arrastei a ordem ali e acabou. Vamos colocar uma linha lá no doji. Ó, tem uma aqui. Depois tem um mais para baixo. Vamos esperar ele aqui. Primeiro que esse aqui até tá bacana, né? Tá junto com os fechamentos ali. Então pode ser mais interessante. É bom que o 21 rompa pelo menos o 19, né? Rompeu. O alvo agora é na mínima do 20. Tem um vídeo hoje de viés, por isso eu perguntei aí. Tranquilo, pode perguntar. O seu áudio só que não tá meio abafado só. Porque todo o áudio do notebook aqui, tá meio ruim. Tá falando que eu assisti hoje aquele teu vídeo de viés. Eu perguntei aqui. Como é que é? Um vídeo teu que tu fala do viés do dia. Depois que eu te perguntei. Ah, tá. Entendi. Perfeito. Sim. A análise no dia lá do início do estudo foi... Bom, na verdade foi o seguinte, né? Como ele abriu acima do topo, ele deveria, né? Era dar continuidade, bater aqui e ir embora. Mas aí depois que fecha esse candle aqui, vindo do topo, negando tudo, acabou, né? Aí já mudou, aí a gente já tem que olhar para o outro lado já, porque ele vai pelo menos fazer a retração do movimento. Eu saí? Ah, não, vou pegar aqui. Ô, Diego, Oi. uma pergunta que não está dentro do contexto, pode ser? Claro. Quando ele forma um Ariel, tá? E o próximo candle ele tem que pagar o Ariel, tá? Existe alguma regra de tipo assim, se ele não completar todo o pavio do Ariel, o terceiro ainda pode, ou existe alguma regra que daí ele já não tem mais a obrigação? Vai depender um pouquinho da onde você tá, né?
Porque se você está no meio do movimento, o outro ainda pode dar continuidade. Mas se o segundo já falhou o Ariel, assim, ele tem uma grande probabilidade, às vezes, só de terminar o movimento, né? Violinar o primeiro, que é o Ariel, e às vezes já voltar, né? Porque aí você teve a falha do Ken do Ariel. É a maior, né? A maior chance é essa. De nem completar daí o pavio, certo? Mas talvez não seria o mais saudável. Seria mais saudável ele, tipo, como se fosse completar, né? Por exemplo, esse cara aqui, ele falhou o Ariel. Só que aí ele fecha aqui verdinho, assim. Esse cara aqui, ele pode ainda fazer isso aqui e voltar a descer. Então, porque ele não foi, né? Tá vendo? Não. Você achou o exemplo certinho aí, ó. Aham. O 14 é o Ariel, o 15 foi lá, não completou. Mas se ele E- ficasse um pouquinho verdinho, o terceiro teria a obrigação de ir lá ou também não? Não por conta do que a gente tinha para trás, tá? A gente estava Tá. dentro de um suporte. Então, como ele já veio da violinada dessa região de suporte, deu alvo lá no 60, que é mais importante ainda, então aqui já não tem mais essa obrigação. Principalmente depois que eles estão todos fechando abaixo da região aí, né? Nem nos fechamentos eles estão conseguindo ganhar. Legal. Então, eu não espero tanto, assim, não. Eu não tinha nem visto esse exemplo aí, tá? É que eu Uhum. acabei vendo isso em outros gráficos, em outras situações, e aí eu fiquei na dúvida se quando o segundo não completa, se o terceiro ainda pode ou se já deve desconsiderar daí, entendeu? Sim, sim. Legal, valeu. Nada. Ô, Diego, pegando o gancho de Ariel aí, esse 22 é um Ariel. Não, 22 não. Ele, para ser um Ariel, esse pavio que tá para baixo tem que estar para cima aí. Esse é o 14, Por ó. causa da região que ele tá, né? Não. É porque ele não tem o formato mesmo. Ele tinha que ser assim, ó. No fundo, eu quero esse aqui. E aí, no topo, tinha que dar um de baixo. Mais ou menos tipo esse cara. Ele teria igual ser no minuto ali, ó, 102, 103 ali, ó. 103, por exemplo, é um Ariel, tá vendo? Entendi. No Ele minuto. tinha corpinho vermelho aqui, ó. Isso. O 22 seria, se fosse ver, O 22 seria se ele fosse vermelho. Eu tinha até pausado aqui para explicar por que esse preço está subindo, né? Ó a falha de rompimento aqui, ó. Falha de rompimento com negação, né? Então a probabilidade era de subir mesmo, 23, tá? Agora a gente tem que esperar aí a próxima região de pullback. Vamos ver onde que ele para aí. E ainda ele pode ir lá no fundo do 17, 15 ali em cima ainda, né? Isso, é Pra tudo testar, região né? lá. É, exatamente, ó. Ó. Eita. Vai, não. Eita, eu e minha boca, né? Geralmente Caralho. ele morre aí no dojizinho aí, né? Aqui Dojizinho esse é cara aqui sacana pra caramba, cara. Esse cara Quem aqui, tá, quem tá perguntando do Ariel no 60, se fechar desse jeito, é um Ariel formando lá, ó. Quem deu 2. verdade, bem observado. Vou botar lá no grupo o formato dos dois candles, Ariel, de baixo e de alta lá. Beleza, pode mandar. Entendi, então a cor importa, né? Importa. Importa, exatamente, a cor que importa e o formato. Eu achei que fosse só o formato dele, já consideraria um Ariel, então. Não. os formatos, sempre os formatos. Teu áudio tá todo zoado aí, ó, Marcão. Tá picotando. Botei lá no grupo lá. Tá ouvindo melhor agora? Agora tá. Agora o Ariel tem um problema, né? Porque o Ariel, o exemplo que você deu aí, Diego, se ele está numa tendência de alta, eu já vi ele não falha 2 vezes o Ariel e subir do mesmo jeito. Quando ele tem tendência forte, é isso aí que tem que todo ter a o contexto, malícia. né, cara? Exatamente. É o que eu ia falar. Não adianta você identificar o Ariel. Adianta você identificar o Ariel tá onde. Qual é o contexto desse Ariel, entendeu? Porque o Ariel só pode ser simplesmente uma... como é que eu posso dizer assim? A explicação O tá no 14 mercado aí. te enganando, entendeu? A explicação tá nesse 14, que tipo, ele tá falhando no topo, mas vai comprar nesse Ariel. Isso aí, é isso aí. Tanto que a gente até falou, eu só quero que ele vá para cima, pagar o Ariel para vender. É que o 15 veio rasgando para baixo aqui, ó, assim, não deu chance não. Mas a gente E tava quem é esperando já essa venda.
E quem é muito arrojado já vende no próprio Já 24 vende ali, ó. no... É, Olha, exatamente. olha o bate no 118, 119, ele bate ali, mano. Ali num minuto. Tem uns caras que faz isso, né? Se esse aqui tivesse testado... Tem que ser rápido, hein? Tem. Corajoso. E rápido, cara. Às vezes é um estouro aí. O Diego tem prática, ele pega isso aí, porra. Mas essa situação aqui eu não pego, não. Ele não testou, cara. Eu espero esses testes aqui, tá? Pegou um aí, cara, que deu um raio e você pegou ele. Eu ia perguntar se tu não ia vender, mas tava esperando só o teste, né? Tava, já rejeitou, né? Ó, já rejeitou fundo, rejeitou tudo aqui. Só queria que ele fizesse isso. Ó. Tipo assim, galera. É que eu tento seguir direitinho isso, né? E às vezes eu fico fora por conta disso mesmo. Não foi lá fazer, eu acabei ficando sem entrar, porque daí ele começa a rasgar, eu já fica muito longo o stop, aí eu já não entro mais. No 15 ficou bonito também, né, Diegão? Ficou, respeitou o gatilho, parou abaixo do... É tudo região de pullback, ó. Enquanto estiver trabalhando abaixo aqui, ó, não existe compra, tá? Ô, Diego, nesse caso, o 25 já deu alvo no 22, né? Se não tivesse dado, dava para vender ainda? Se não tivesse dado ele testando a ponto de negação, dava. Dava, né? Uhum. Porque ainda tinha um espaço bom ainda, né? Uma pontuação. Aí vendia aqui, vendia até aqui. Agora ele tá aqui, tá dentro desse movimento. Agora eu espero de novo, eu espero falhar aí. Ele falhando aí agora dá entrada, porque o 22 não deu alvo. Então, assim, havendo uma falha aí, a grande probabilidade é ele buscar lá a linha vermelha, né? Já deu, pelo jeito. Pode ser que dê aí, mas como, igual ele falou, como ele já tocou embaixo, eu vou esperar esse cara aqui indo. Sem pressa. É ruim que ele tocou no topo do 22, né? Isso, ele pode é estar fazendo isso aqui, ó. Não tem como saber ainda. Ele pode inverter aí esse momento. Tá muito no meio, né, Diego? Não, aí eu não quero não. Deixa trabalhar aí. Igualzinho o replay que a gente fez o último lá, ó. Tá trabalhando essa movimentação abaixo dessa. O que eu quero aqui? Que essa aqui fale para eu vender até lá. Se eu vendo nesse cara, no primeiro cara, por isso que sempre nesse ponto aqui dá venda, dá, mas o alvo é o 50%, né? É o 2G aqui. Pode ser até esse cara aqui, né? Mas eu faria nesse 2G. E aí a gente tem que ver, porque ele ainda pode trabalhar esse movimento, né? Fechou verde, né? Não deu nem alvo aqui, ó. Não tá legal, não é uma falha para mim. Oi. Então, aí eu estaria enxergando a compra pelo fato do 24 ter fechado acima do fundo do 5. Isso não é relevante, então? Do 24 ter fechado. Não. Porque você só tá olhando essa pontinha aqui, ó. Isso aqui tudo é uma região de fundo, ó. Lembra? Sempre pega os fechamentos do fundo e soma ela num quadrante, ó. Da sua mínima até os fechamentos. Porque se ele estiver abaixo desses pontos aqui, ó, não fica só de olho nisso aqui, não. Então, eu considerei isso e o fato do 25 ter ido testar o 22, entendeu? É mais perigoso, né? Porque o preço ele não tá vindo daqui já, né? Ele já tá vindo 50 para cair. Então ele podia muito bem ter ido embora aqui, né? Agora, como ele parou nessa região, então ele entrou nesse movimento. Agora eu preciso guardar. Se eu quero vender, eu tenho que aguardar. Legal. O 60 lá, ele fechou abaixo de todos os fechamentos, né? Então pode ser que ainda continue essa movimentação. Olha lá, no 10, falando que vai subir ainda. Vamos ver. No 15, a mesma coisinha lá que a gente viu no começo do pregão. Ó. Esse cara aqui está trabalhando aqui, ó, 50% do próprio candle. Então pode voltar aqui para cima da máxima do 8. Olha o Ariel aí, apareceu. Como se fosse Arielzinho. O 15 apareceu aí, ó. É a área de baixo. O 27 falhou, vai dar uma venda aí até a mínima do 25 aí. E é esse 9. Talvez já tenha pago até. Enquanto não der alvo aqui, galera, esquece, tá? Vocês ficam vendo, às vezes um candle não rompeu o outro e vai buscar a operação.
Ele não tocou nem nos fechamentos e ele está acima de 50%. Se ele for acima do 24, violinar esse 24 começar a descer, você já bate aí no 25, né, Diego? Na máxima Não, do aí sim, 25 aí. aí sim, aí sim. Mas aí se ele Ó, vai ter que violinar o buscar 25, a já mínima do dá, 25. não dá, Diego? Se ele violinar o 25, que é um gatilho? Aí vai depender muito. Aí eu prefiro que ele violine e feche abaixo para vender no próximo. É isso que eu quis dizer mesmo. Aí sim. Agora, se ele buscar lá em cima e voltar para cá, aí talvez eu já pego na violinada mesmo. Aí você pegava direto? Aí dá para tentar. Pô. Vai dar alvo não, 28. Bora. Olha aí, pessoal, ó, o 9 lá do 15 minutos. Ariel, tá vendo? Qual é o objetivo do Ariel? E pelo menos na minha, 50% até a mínima do Ariel, que é a mínima desse 25 aí, 5 minutos. O 28 foi quase lá. Já pagou ele, né? Só que praticamente já pagou, entendeu? O que a gente fala Aí dele... se ele subir aí agora... Pode falar. Não, eu falo que, tipo, sempre, teoricamente falando, depois de um Ariel, o próximo, se o pavio do Ariel é um pullback para baixo, o próximo tem que romper a mínima dele, né? De preferência. Aí já preferência. bota a parcial. Ô, Diego, bota um minuto aí para dar uma olhada nesse Ariel num minuto, como é que foi, que ele tá para baixo aí, o gráfico. Olha lá, ó. Aqui dá para ver melhor, ó. Testou lá em cima o candle 138 ali, testou para descer. E falhou, hein? Falhando, né? Falhou no 142 aí, né? Falhou fundo, né? Tem jeito pro topo de no novo. minuto já O fez Ariel é o outro Ariel 138, de compra. 139, 100. Ó, pagou aí o Ariel lá do 15, não tava botando fé, não. Eu também não. Rapaz. Aí, galera, ó, não tem, deixa o preço trabalhar. Ó, que enrosco, né? Mas vai subir ou vai descer? Mas vai subir ou vai descer? Tá batendo nesse alvo, tá respeitando, mas não tá indo lá também? Mas sabe por que eu acho que esse Ariel aí respeitou, Diego? Assim, respeitou até a mínima? Porque foi um Ariel de topo, né? Assim, ele ficou abaixo dos fechamentos do 1, 2, 3 ali do 15 minutos. Então, assim, ele não conseguiu ganhar a máxima do 8 e tal. Então, isso aí é um topinho, né? Então, agora ele vai fazer o que você quer. Agora tá andando. Então, esse meinho aí, ó, entra o problema do FOMO, né? O problema do quê? Do FOMO. que é isso aí? Pior que é sério isso daí. Eu esqueci o nome do inglês, não, é FOMO mesmo, que é quando você tá, o medo de perder uma operação, entendeu? Sim, isso aí é perigo demais, cara. Eu tenho esse problema aí forte. Isso aí me pegou muito, cara. Isso aí me pegou muito mesmo. Tinha um cara que eu segui que ele falava que é o setup do gato também, né? Você não pode ver o Kendo esticando que você já vai atrás dele. Também, isso aí. Aí ele estica ali, ele falha o rompimento, vixe, volta com tudo na tua cara, né? Você vê o Kendo indo ali vibrando, ele dá uma emoção do caramba, na hora você quer ir junto, cara. Tem esse sentimento, né? E tudo. Às vezes não é nem isso, é que o alvo é curto e você não tem experiência para pegar, ele vai direto, cara. Ele dá um tiro e volta. Ó, eu não vou bater não, galera. Falta 20 segundos, tá? Aí eu fico de fora. Aí eu vou esperar o próximo aí. Mas era isso que eu queria. Desde se ele tivesse ido, olha lá, testando. Agora dá para arriscar, né? Diego, olha o minuto que fez. Não vi nada lá, né? Bonito. O risco desse Ó, na verdade, aqui, ó, o Marcão vai até falar, ó, cara, aqui não existe mais, né? O alvo, tecnicamente falando, é fundo, tá? Por quê? Ela tá no replay anterior que a gente fez. Olha o que ele acabou de fazer. Ele já veio do 50, violinou lá em cima e negou, beleza?
O lance é que, né, aqui tem essa microfibra? Tem. Ele pode parar aqui, de repente tentar subir? Pode, tá? Mas aqui eu confio mais que ele quebre o movimento para fazer isso de novo. Porque a gente está abaixo do pullback. Ó, continuamos abaixo. Ele acabou de falhar o movimento ferozmente aí, né? Então é isso aí, E galera. a coisa mais importante aí é o risco e retorno. O risco e retorno aí é baixíssimo. Deixa eu até colocar. Porque seu alvo é lá embaixo, o risco é na máxima do candle 30. É Olha isso a aí. diferença, como é que ficou. Essa é uma operação que todo mundo tem que pegar. Se vocês olharem o replay anterior, é a mesma operação que a gente fez. Igual, sem tirar nem pôr aí, tá? Que foi igual aqui também. Eu gravei até os trechos dessas partes aí que acontece tanto. Ter assim, a paciência, a pachorra de esperar o trem acontecer. Ó, o preço ele sempre se movimenta fazendo a mesma. Olha o Ariel aí, ó, galera. Deixa eu até pausar aqui, ó, porque aconteceu exatamente aquilo, quer ver? Ó, só que ele falhou no mesmo candle. Aumenta o contrato. Não quis pausar, não. Mas, ó, vê se não é esse micromovimento também, ó. Só que ele já quebrou, ó, no mesmo candle. No minuto ele já está falhando o movimento, ó. Então, probabilidade de continuar o movimento, tá? Interessante pra caramba. Agora eu não sei se eu tô pausado ou se eu tô andando. Porra, prof. Abre o Times and Trades para ver se tá rolando alguma coisa lá. Agora tá pausado. Felipe tá com a câmera ligada aí. Deixa eu... Pronto, voltou. Voltou, né? Voltou, mas além. Tá parando. Não. Tô vendo os participantes aqui. Que às vezes até a câmera dá um delay aí, né? E às vezes, quando eu entrei aí, a câmera já entrou ligada. Por que será que acontece isso, né? Às vezes você entra, mesmo. É do Zoom, ela entra com ela. Estranho, né? Quando entra, eu já desligo logo. Já aperto o botãozinho aqui. Antes mesmo de ativar a fala, né? Porque você tem que clicar lá para ativar. Então, olha aí, galera, o Ariel do 31. Olha que Ariel perfeito, né, galera? Olha de onde que ele sai, ó. Tem teste, tem nada, né? Isso aí era para adicionar contrato aí. Esse aí dava pra pegar. Se não pegou no 30, dava pra bater no 32 aí, tá? Aliás, se não pegou no 31. Porque o 31 acabou confirmando aí, né? Eu não sei se é por causa da tela também, né, galera? Eu não sei se o monitor fica mais pesado aí, com mais gráficos. Eu acho que não é não, Diego. Sabe por Não? que não é? Porque quando eu mudei, eu não senti diferença nenhuma. Tem um monitor igual o seu aí. Eu trabalho com 2 monitores. Um é esse ultra-wide, o outro é aquele comum, né? E ele funciona normal aqui. Deve ser outra coisa, viu? Às vezes é o Profit mesmo que tá carregado demais. Ô, Diego, o seu HD é SSD? Não, não é não. Rapaz, compre um. Eu sei. Eu coloquei Põe no SSD no VME que você vai ver a bala. Eu comprei. Eu vou te falar, se não faz diferença Diego, pra caralho, faz isso aí. a diferença é o seu nível de estresse com esse negócio de computador aí, de abrir a máquina, de deixar. Tá doido. Eu tenho um notebook, cara, um Samsung Ultrabook. Eu comprei, mas eu nem sei quando eu comprei. Eu acho que ele tem uns 20 anos, velho. E aí eu tava enrolando, aí eu falei, pô, vou botar memória e vou aumentar o HD. Aí eu cheguei e botei um HD SSD. Não precisei fazer mais nada, nem aumentar a memória, só tem 4 GB de memória. Vai bem, né? Diego, dê uma olhada no vídeo que você botou da última gravação lá no YouTube. Aqui no Zoom, a imagem fica completa aqui no monitor. O monitor meu também é de 29. Mas quando falar para o YouTube, a imagem ficou pequena, entendeu? Ficou espaço faltando.
Faltando? Preencher ficou faltando assim, preencher a tela completa, do jeito que tá aqui no Zoom, entendeu? É mesmo, né? Será, rapaz? Eu não percebi isso, não. Será que eu não percebi isso? Eu Que eu vou ver assisti. foi o último vídeo, eu vou lá ver de novo. Eu vou ligar aqui para ver. Vamos... Dá uma conferida aí para mim, galera. Eu, sinceramente, eu não. Porque a hora que entra as chamadas de like, aí ela diminui, tá? Por causa do chroma key lá, mas aí depois logo volta ao normal. Para mim estava normal, a não ser, se bem que eu assisti pela TV, né? Mas estava normal para mim. O Diego, agora o 3 é obrigado a romper o 1 de 60, né? Sim. Porque o 2 não rompeu, né? O 3 tem que romper, né? Isso aí. Vai Diego encostando meu stop. Eu não gosto disso aqui, ó. Tá violinando os fechamentos aqui. Primeiro alvo, poderia ter colocado ali. Então, eu tava assistindo o vídeo aqui, ele tá inteiro aqui. Tá, não tá? Normal, Do né? lado, para cima, para baixo, tá tudo. O Profit aparece, embaixo aparece. Tá inteiro. O meu tá, eu olhei aqui de novo, tá falta, vou mandar até o print lá no grupo lá, só para ele ver depois. Mas o monitor, o tamanho do dele é para ficar, eu acho que não sei se importa também. Não, nem se você olhar no celular, vai ter que aparecer a tela toda, não faz sentido isso não. Botei no grupo só para depois dar uma olhada. Beleza. Mas o que tá faltando aí? Tá a tela toda, rapaz, tá bom. Tela toda. Tá top aqui. Eu botei no Note também. Eu tinha assistido pela TV, né? Mas aqui tá. Ó, fui ser zoiudo de pegar lá na mínima, né? Devia ter feito no fechamento. Agora tem que esperar um pouquinho aí para ver o que vai arrumar. Já voltou para 50, né? Seu jeito Marcão de ser, né? Vai ser seu jeito Marcão de ser aí. Então. Tá com a câmera ligada aí, Marcão. Olha lá no 15 minutos, né? Ele, mesma historinha de sempre, né? Ficou acima do fechamento. Ele voltou na cara aí. Tem que ter essas Ô, Diego, tem cautelas. uma dúvida. Você olha esse padrão que forma quando, por exemplo, no 60, o 2 não rompeu o 1, né? Aí o 3 ele tende a violinar e voltar. Você chega a ver isso ou não? Isso é... É que assim, ali ele não rompeu um, porém ele ficou abaixo do fundo. Então Sim. o 3 poderia dar essa continuidade. Agora o 3 que deveria estar ganhando aí, né? Agora, só que acontece um negócio. O 3, se ele não ganha, se ele, por exemplo, ele fecha aí onde ele está, ainda abaixo do fundo, para mim ainda é continuidade, mesmo ele não ganhando a mínima do 2. Né? Entendi. Fica abaixo mesmo. Oi? O negócio é o corpo que ficou abaixo do corpo, né? Pois é. Aí ele vai estar confirmando o fundo, né? Então. Porque se você olhar no 10 minutos, tá a mesma coisa, né? O 16, 17, né? Exatamente. É por isso que ele vai retrair, né? Só que ali no 10, o alvo também não é meio curtinho. Porque você coloca a fibra, é a fibra que está aí, inclusive. Olha lá, ó. Sim, ele não deu alvo no fundo ainda, né? Que é no 10 e no 11, né? E pelo fato dele não ter ganhado a mínima 16, ele volta. Só que ele volta até onde? 50%. Ele pode parar aqui e voltar a cair ainda. Certo. Beleza. Valeu, Diego. Obrigado. Nada. Agora, se ele rompe o candle anterior, ele tende a buscar a região do topo de novo, né?
Tem que estar trabalhando sempre com as duas hipóteses nesse caso aí. Eu vejo você falando de fechamento aí, eu usava muito isso, mas depois que eu comecei a estudar esse operacional aí, era dificilmente ouvir alguém falando. Então, quer dizer que você leva em consideração muito, né? Independente do time frame, esses fechamentos aí que criam. Sempre região de topo e fundo eu levo em consideração. Sempre nessas Entendi. regiões, nas extremos aqui, né? Sempre vou estar olhando. Onde eu peguei muito isso foi com o Thiago. Também não dava muita moral para isso não, mas de tanto ele falar, e realmente faz todo sentido, né? Pode você ver que não passou, né? De violina lá, as regiões, ó, não passa. Aí, ó, aqui é a mesma coisa, tá começando a falhar a alta, mas ainda tá fechando positiva, pode dar algo lá em cima. Vou esperar aí. Pelo 15 deu uma embaralhada por conta do quê? Tá vindo do fundo, deixou o ponto de negação, deixou um candle positivo, então isso aqui pode gerar um pullback de novo, né? Ele fez esse movimento o tempo todo nesse dia aí. E é onde a gente já tá vendo a falha no 5, mas aqui ainda pode ser um pullback para voltar a subir, tá? O 60 lá fechou horrível, né? Fechou um gatilhinho ali, ficou abaixo. Pode ser um gatilho de continuidade, né? Fechou vermelho abaixo da região. Eu ainda tô com o viés de baixo. Se ele vai pelo menos até o alvo da linha vermelha, né? Você só toca o viés para alta quando ele romper ali essa mínima do 14? A máxima do 14? A máxima do 5, deixa eu ver aqui. Se ele passar, se ele ganhar aqui, é alta, né? Olha lá, come barriga, né? Fechou aí um movimento que pode estar startando esse movimento aí para baixo. Só que ele ainda pode ser um pullback, né? Pullback do 15 minutos lá, ó. Só que eu arriscaria, né? Porque vai que passa reto aí. Eu já ia tomar calor, né? Boa noite, Diego. Tudo bem? Boa Chegando noite. agora aí. Opa. Essa aula vai subir depois pro YouTube? Vai sim, vai sim. Se o Profit andar aí. Não deu continuidade. Foi bem parecido com o que aconteceu aqui, né, galera? Estava vendido, não deu continuidade. Voltou lá, né? Isso aí fechou na base de 50%. Você espera o outro subir para pegar para depois descer? Como é que é? Esse aí, o 39, né? Fechar a base aí de 50%. Certo. No próximo seguir, você bate para venda? Depende. Se o próximo violinar aqui, dá para vender, né? Isso que ele estava na dúvida. Não basta apenas ele só subir, não. Tem que violinar, né? Tem, porque daí ele dá o alvo, né? Porque se ele está dentro desse movimento, ó, ele tende a buscar lá. Agora, a não ser que já tenha quebrado, né? Se quebrou, ele pode começar a descer aqui.
Uma pergunta que eu sou iniciante aí, Diego. Quando ele está descendo, vamos estar no viagem de descida aí, os alvos estão nos pavios do de compra, certo? Pode Não ser. entender os alvos. Assim, para mim não é uma coisa que nem sempre que ele está descendo, que nem a gente vendeu aqui. Como a gente já veio da falha, o primeiro alvo para mim deveria ser aqui, ó, o fechamento. E aí, se ele passa desse fechamento, ele vem buscar os pavis aqui. Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. Lembra que você falou, você colocou mais contrato? É porque ele ganhou o fechamento e aí ele tinha alvo aqui no pavio, ó. Entendi. Entendi. Busca o fechamento, depois fazer os próximos, né? Isso. Aí ele seguiu o negócio. Aí a violinada aconteceu. Mas tinha que ser lá em cima, né? Eu ia perguntar agora. Ele ainda pode subir agora para violinada, o próximo candle. Deixa ele trabalhar aí. Eu Porque tô no olhando minuto pro fez 15 uma aqui, negação que eu tava forte. esperando a violinada do 15 aí. Melhor. Ele tá andando num padrão aí do dia, igualzinho, né? Ele faz movimentação, toda vez que dá pernada de alta, ó, ele chacoalha, faz um range, né? Violina, volta, ó. Veio, chacoalhou, violinou, volta. Por que aqui vai ser diferente, né? Espera aí, ó. Geralmente os dias vão dando alguns padrões, né? Um dia diferente. Olha lá, ó. Ei, tá querendo. Falta 10 segundos, vou deixar esperar ele fechar. E vou arriscar aí. Stop vai ficar um pouco para cima. E tentar, e já vai estopar. Ver se ele busca o fechamento. O Diego, ele veio uma vez e não ganhou, né? Ele não chegou na linha vermelha, no gatilho. Veio novamente no 24 e não ganhou a mínima do 23. Tu acha mesmo que essa próxima descida aí, esse 24 e esse 12 vai segurar? O 24 e o 12. Aqui na mínima? Aqui assim? Eu falo o seguinte, ó, o 22 fez uma mínima, mas não deu alvo. O 34 também fez uma mínima, mas não deu alvo. Certo. Né? Não rompeu. Tu acha mesmo que esse candle agora, o 41, que violinou lá em cima e está descendo, tu acha que o 34 e o 22 vai segurar ele? Que o 24 e o 32... caiu. Então, Marcão, a probabilidade é que não, né? A probabilidade é que não, mas... Olha o 60. Olha o 60. Deixa eu ver. O 60 vai demorar de fechar, mas já está ganhando a máxima do 2 lá atrás. Poxa, eu saí da Eu acho que esse bicho agora vem para romper forte aí agora. Galera, eu saí da operação de banana, ó. Entra de novo. Porra, mas entrar agora aí... Entra e deixa o stop lá, moço. É como se você não tivesse saído. Tá mais ou menos no mesmo lugar que saiu, né? Não, fazer isso não. Fazer direitinho, né? Aí já tá no fundo, né? Deixa aqui. Larga a mão. Parou bem onde eu tinha colocado, ó. Parou bem na região ali. Olha o 15 fazendo o mesmo movimento, sempre, ó. Olha o tanto de vez que ele repetiu nesse dia, cara. Esse dia aqui, galera, para quem operou as falhas, ó. Falhou, compra, venda. Falhou, compra, venda. Falhou, compra, venda. Venda, venda. Tudo igual, ó. Esse padrão é bom demais, cara. A gente acabou saindo de bobo. Fazer uma pergunta. Esse 41 aí você vendeu porque ele violinou o 37 nos 5 minutos?
Porque, na Que verdade, tava falhando ali? Isso. O 40, ele já fez isso, né? Ele deu o alvo, fechou abaixo. Aí ele testando para cima de novo, já é venda. Entendi, valeu. Bem igual aqui, né? Mas foi tudo igual. É que os pavios aqui tá pequenininho e aqui tá maior, mas é a mesma coisa. E lá vamos nós. Primeiro rompimento. Agora dá pra vender. Vender fundo, sim. Parcial aqui rapidinho. Pagando uma viola de 60, bem 60? É um Não, gatilho de continuidade, né? Porque você coloca a fibra nele lá. Opa. Você coloca a fibra nele lá, você vai ver que é aquele gatilhinho olha lá, de movimento, né? Até a mínima dele lá, ele tende aí. Eu vi um stop nele hoje porque ele ficou verde, eu pensei que ele ia voltar e sair da operação. Ele desceu tudo. Aí depende do fechamento dele, porque pode ser aquele que o pessoal chama de pega-bocó, né? Ele fecha verde, mas não devolve nada o Pode falar movimento. disso aí, né? Mas essa entrada sua aí foi a mais bonita, porque no fim dele violinou lá. Ele enrolou, subiu, violinou, desceu, já deixou um gatilho, né? Ali foi certeiro. Foi lá. Agora sim, né? Agora Vai dar romper alvo. agora. Né? Ó. Não fica devendo, não. Ó. Agora, se passar daí, a gente já busca mais embaixo. Vou colocar aqui. Capaz dele buscar o gatilho de 60, apesar de já ter um gatilho aí, né? O gatilho do 3 lá no 60. É um gatilho vermelho. Ah, não, se bem que ele tem que procurar os verdes, né? Então, assim. Pode vir aqui fazer tem o o do fechamento dele. 7. É o 7. Tem o 7 do Diego, outro a linha dia, que eu não vermelha posso. sua é o que aí? É diário? Não, é o 60. Aqui, ó. Ah, positivo. E as rosas aí são Aí é diário. fechamento do dia anterior e abertura ou não? Isso aí. É máxima, mínima e 50% do dia anterior. Às vezes a gente fica fazendo muita marcação, né? O certo é esperar sair desse range primeiro para ir buscando marcação, né? Senão fica muito Eu tenho feito carregado o isso. gráfico. Quanto mais linhas vocês colocarem, mais vocês vão operar. E esse não deveria ser o objetivo de vocês. Não é? Porque quanto menos linha, você vai esperar chegar mais cedo mesmo, né? É legal vocês terem o gráfico de 60, assim, porque vocês vão marcando a região. Olha como funcionou legal o que a gente fez aqui, né? Foi lá, colocamos uma linha, então beleza, tem um alvo ali, chegou lá agora vê o que acontece aqui. Olha lá no 9 a gente tinha marcado para ver se ele dava pro back, deu pro back, a linha no fundo. Só a regiãozinha que você tem que operar, ó. Pode ver que a maioria das nossas operações foram dentro dessas regiões. Eu acho que todas elas foram, né? Inclusive a de compra aqui, ó. O ideal de deixar mesmo é um gráfico de 10, 15 e um de 60, né? Ó, gatilho de start no alvo. Pode ser que suba, né? Só que eu tô abaixo do fundo aqui, então vou ficar de boa aí. Gatilho de start é tudo isso. Pode ser ele romper para cima ou para baixo e starta, né? O ideal é que ele faça o quê? Continue dentro desse movimento aqui, né? Agora pode ter dado alvo, já não teve rompimento aqui. Pode fazer um novo pullback nessa região. Aí no caso, para você ver se ele vai fazer os 50%, tem um vídeo seu que você fala do candle 1, candle 2 e do candle 3, que seria o 44, né? Você ficaria acima do 41 por 44 ou do 42 por 44? Você quer entender?
Do 41. Ah, tá. Essa é a minha dúvida dessa FIBO. Eu estava dos dois anos de o 42 e 46 que rompeu. Aí às vezes perdia nos 50%. Tem essa. Tem no micromovimento também, né? Você pode colocar nesse cara aqui e já tá lá. Só que aí esse tipo de fibra eu não opero, mas é só para ver a movimentação. Então, qual que é o mais viável essa daí, né? O mais viável é essa aqui, porque aí você vai ter a região do fundo aí, né? Essa aqui, aqui. Bom, galera, eu acho que eu vou encerrar, porque os vídeos estão ficando bem longos. Acho que 1h30 deu, vai dar 12h45 do dia. Ficou bem bacana aí pra gente aí. Hoje foi interessante, porque o padrão, a gente só operou um padrão, né? Basicamente, vocês viram que só aqui que a gente pegou por causa do fundo, mas todo o resto, ó, falhou aqui, falhou aqui, falhou fora lá, confirmando aqui, né? Nos gráficos maiores ali. E as regiões de 60. Beleza. Você pode botar lá no título lá, quebrando a FIBO. É verdade, vou colocar isso aí. Botar um candle dando uma martelada na fíbula. Hoje você vendeu pelo 60 na hora do rompimento do doji lá, ou Diego? Você chegou a fazer, ou você já estava vendido já? Eu já estava vendido. Quando rompeu, então, aí você deu risada, né? Aí a gente fica feliz, né? Tá, beleza. Falou, galera. Obrigado. Bom descanso, boa noite para todo mundo aí. Amanhã a gente estuda mais aí. Valeu, valeu, obrigado. Valeu, pessoal. boa noite. Valeu, Com Deus aí. Valeu, Valeu. galera. Boa noite.